Boa tarde, tudo bom? Que bom poder estar aqui novamente nesse espaço que é super bacana, voltado para essa reciclagem de conhecimento, né? Um ambiente super bacana que é aqui na Dental Cremer. Obrigado, agradecer a todos os envolvidos aí, obrigado pela oportunidade de novo. Tá falando um pouquinho do que eu mais gosto de falar, que é a odontologia digital, é o que eu venho trabalhando há um tempo. E eu, deixa eu me apresentar, eu sou Adolfo Lopes, sou dentista e sou especialista em prótese dentária. Minha ênfase, toda a minha pós-graduação foi em reabilitação oral. Então vocês vão ver aqui a carinha um pouco voltada para a parte de reabilitação oral, certo? Então a gente vai discutir um pouquinho como que é iniciar nesse fluxo digital. Vocês já trabalham com digital, já têm o contato com algum scanner, com alguma etapa laboratorial? Ainda não. Então bacana. Então a gente vai conseguir discutir bastante coisa, principalmente do início, né? Muitos colegas de trabalho me perguntam como que eu devo iniciar, no fluxo digital. E é isso que a gente vai discutir um pouquinho também e falar dessas ferramentas, desse scanner intraoral da Heron, que é o que eu venho trabalhando há algum tempo agora, para desenvolver esses trabalhos, principalmente trabalhos protéticos. Certo? Então, pessoal, como que vai ser essa apresentação? Vou falar um pouquinho, uma introdução geral de planejamento digital, o uso do fluxo digital, depois falar sobre os fluxos digitais, o fluxo convencional, que é o tradicional, e depois os fluxos que pode ser totalmente digital, pode ser híbrido, que é a junção do convencional com o digital. Como que a gente consegue transitar entre eles e pegar os benefícios de ambas as técnicas? Porque o digital ele veio para somar, ele não veio para limitar. Muitos falam assim, agora é só o digital, o convencional está por fora. Não, isso não. O digital ele veio para somar. Então, se a gente conseguir utilizar as duas ferramentas da melhor forma, você vai ter um trabalho muito melhor final. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o scanner intraoral, vantagens e desvantagens dele. O que seria interessante a gente observar na hora de escolher, de adquirir um scanner, correto? Então, isso algumas observações. Falar rapidamente um pouco sobre técnicas de escaneamentos e finalizar com casos clínicos, planejamento, as técnicas e a utilização do digital para solucionar desde casos mais simples a casos um pouco mais complexos, reabilitações orais. E vamos finalizar ali com um bate-papo com considerações clínicas finais. Eu sempre inicio as apresentações com algumas perguntas que sempre me fazem quando a gente está falando sobre o digital, o fluxo digital. E eu quero colocar para vocês também, para a gente, durante a apresentação, discutir um pouquinho sobre isso, certo? Então, o fluxo de trabalho digital pode ser tão preciso quanto convencional, porque muita gente, principalmente dentistas mais velhos, que, passaram a vida toda utilizando um sistema que é o convencional, e eles às vezes têm um pouquinho de receio de iniciar no digital. Então eles falam, mas será que a gente consegue atingir o mesmo nível de trabalho com uma coisa que eu já faço há anos? Então essa é a primeira pergunta para a gente discutir durante a aula. Os modelos analógicos e impressos têm a mesma veracidade de precisão? É o mesmo caminho. Será que a gente consegue ter uma relação tão boa quanto um modelo de trabalho no gesso, quanto ele impresso? Será que tem alguma diferença? O que os trabalhos dizem em relação a essa qualidade final? E, por final, as peças protéticas obtidas pelo fluxo digital. Eles apresentam a mesma precisão? Que é o trabalho final, é o que interessa para a gente, que é a confecção. No nosso caso, no meu caso, que eu trabalho muito com a parte de reabilitação, as peças, os laminados, enfim, os trabalhos protéticos, será que eles vão adaptar da mesma maneira do que o feito no convencional? Algumas perguntinhas só para a gente se levantar, que durante a apresentação a gente vai discutir. Correto? Então vamos lá. Uma frase que eu sempre gosto de falar também, que eu acho que representa muita coisa para a gente,
principalmente quando a gente está entrando no digital. Muitas pessoas falam assim, agora eu vou para o digital, eu adquiri um scanner ou eu já tenho uma fresadora, eu vou fazer todo o meu fluxo no digital, acabou os meus problemas, eu solucionei tudo. Porém, se você não tiver a frase, a tecnologia digital facilitará os procedimentos para aqueles que praticam boa odontologia, porém ela não salvará aqueles que praticam de forma ruim. O que é essa mensagem? Ela quer dizer o seguinte, que se você não tiver os conceitos embasados de uma odontologia tradicional, não adianta você querer migrar para o digital que você vai sofrer, você vai ter os mesmos problemas. Então, se você fizer uma boa odontologia, você provavelmente vai fazer uma boa odontologia no digital também, do convencional para o digital. Correto? Então é só isso daí para a gente reforçar que o conceito da odontologia convencional, a tradicional, é o mesmo, vai ser as mesmas formas, porém com ferramentas diferentes para a confecção de um mesmo fim. Vocês vão ver que existem uma facilidade de ferramentas que eu consigo, às vezes até diminuir etapas entre esse processo, saindo do convencional para o digital. Então, uma comparação aqui para a gente fazer. Como é que funciona a odontologia convencional? Eu vou atender o meu paciente, vou começar os primeiros exames, então vou fazer o exame clínico e fotografia. Aí é um ponto bem interessante. Fotografia é muito importante para a gente ter uma comunicação efetiva com o laboratório. É o primeiro passo do fluxo digital. Depois nós fazemos os modelos de estudo, montamos em articulador semi-ajustável ou em algum articulador que você gostar de trabalhar, para a gente ter as relações para iniciar o estudo para o meu planejamento final. Comunicação, ela se torna um pouco informal. Por quê? Porque muitas vezes eu só tenho uma foto ou um modelo de gesso. Esse modelo de gesso fica um pouco limitado, por exemplo, numa conversa entre colegas de trabalho ou entre dentista e laboratório. Por quê? Porque eu envio esse modelo para o meu laboratório, eu fico restrito que só ele vai ter esse acesso. Correto? Ou, na mesma área geográfica, se eu estiver trabalhando com dentistas da mesma região ali, isso ainda fica mais fácil. Mas imagina se eu trabalho, muitas vezes a gente trabalha com laboratórios de longe, de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, de outros lugares. Como é que eu faço essa troca de informações? Então, ela fica um pouco mais restrita quando eu tenho esse planejamento, que ele fica mais fragmentado, porque eu reduzo as interações entre os profissionais. E aqui eu coloquei um baixo custo, coloquei um ponto de interrogação, por que baixo custo? Porque se a gente colocar na ponta do lápis, muitas vezes a gente gasta também com materiais de moldagem. Por exemplo, se você precisar fazer uma moldagem de uma faceta, de uma lente de contato, você vai utilizar um material que seja propício para isso, correto? Então você vai utilizar um material, uma silicone de adição, algo que seja compatível com aquilo que você está fazendo. Isso, vocês sabem, tem um valor agregado alto. Quando você utiliza, depois você vaza, tem o gesso, isso quando não dá errado e não dá uma bolha exatamente naquele seu término e você precisa repetir. Aí você acaba o quê? Gastando mais material que às vezes não estava nem precificado para aquele momento. Então, o baixo custo a gente tem que colocar ali um ponto um asterisco ali para a gente conversar. Quando a gente passa para o digital, a gente tem muitos ganhos. A gente não vai deixar de fazer nada que a gente fazia no convencional, porém eu consigo ganhar muitas outras coisas com o digital. Por exemplo, eu consigo incorporar agora vídeos, fotografias e tomografias. Por exemplo, se eu estiver fazendo um planejamento de uma cirurgia guiada, eu posso colocar a arcada, o STL, junto com a minha tomo e fazer um planejamento, por exemplo, de uma cirurgia guiada. Eu consigo colocar vídeos, consigo colocar fotos, fazer uma interação muito maior entre esses arquivos. O escaneamento, agora eu não preciso mais ter todo aquele tempo de tira material da boca, espera a gelificação ou a polimerização do material, vaso, monto em articulador para aí começar o estudo do meu caso.
No escaneamento de forma digital, eu já tenho isso em pouquíssimo tempo. Eu já faço o escaneamento da arcada superior, faço da inferior e já consigo montar num articulador virtual. Pronto, tudo aquilo que eu gastei uma manhã para fazer, eu tenho em minutos. Então, a principal vantagem do scanner, do fluxo digital, é você ganhar muito tempo. E tempo, na cadeira clínica, você sabe que é importante. É menos desgaste para o profissional, é mais conforto para o paciente e, no final das contas, é dinheiro também que está sendo envolvido. Comunicação, ela fica online integrada. Agora sim eu consigo me comunicar com o Laboratório de São Paulo, o Laboratório do Rio de Janeiro, o Laboratório do Espírito Santo, o ortodontista que eu trabalho fora. Enfim, eu consigo colocar todo mundo com os mesmos arquivos. A gente faz uma comunicação muito mais efetiva, eu consigo ter mais informações. E aí o trabalho com o meu laboratório, por exemplo, o meu final, vai ser muito mais efetivo. Porque eu consigo ter uma comunicação muito mais rápida e com mais qualidade. Correto? Então, isso é um ganho muito grande. Então, o planejamento ele se torna interdisciplinar, quando eu agrego profissionais. Correto? E o elevado custo é a história que eu comentei, porque se você tiver um scanner, uma fresadora, ou você já trabalha num fluxo digital e nem sabe. Por exemplo, muitos dentistas falam para mim, eu não trabalho no fluxo digital. E aí eu pergunto, mas você não manda para um laboratório que já faz isso? Eu mando. Então, o que acontece? Às vezes você faz a moldagem, você manda para o laboratório ele escaneia o modelo, ou o molde, e a partir dali ele começa um fluxo de trabalho digital. Então você, sem saber ter muito contato, você já está no digital. Às vezes a peça final que você pegou, ela vem num modelinho impresso. Por quê? Porque ela passou por um processo híbrido, um processo digital. Então às vezes você já está ali e não sabe, né? Então a gente consegue realmente ter essas características, certo? E quando você tem um scanner, você tem uma das principais etapas, que é o que vai viabilizar você fazer, por exemplo, um trabalho sendo dentista. Se você for um dentista, quiser fazer um escaneamento, quiser ter um trabalho e depois delegar isso ao técnico, o técnico faz todo o desenho, ele faz todo o trabalho em cima das peças e te entrega o trabalho, você cimenta, você instala. Correto? Então, é um ganho muito grande de tempo e de qualidade no seu trabalho final. E aí sempre me pergunta, então como que eu vou fazer? Como que eu inicio na odontologia digital? Eu ainda não tenho nenhum equipamento, eu não tenho nada e eu quero iniciar no digital. Primeira coisa, fotografia. Fotografia é muito importante para a comunicação entre os profissionais. Certo? Precisa ser uma câmera digital profissional? Não, tem muitos celulares que hoje fazem fotos muito boas. Se você tiver uma técnica adequada para você fazer essas fotos, você consegue realmente ter uma documentação para você conversar com o seu laboratório de forma muito efetiva. Mas o ponto é, ter uma boa documentação fotográfica é o primeiro passo. Então, a gente vai vendo que a odontologia digital está muito mais perto do que a gente imagina. Certo? Como que é essa documentação? Por quê? Porque a partir da fotografia eu posso sair daquele início do planejamento digital, que é o planejamento do sorriso, que é em 2D, que você utiliza uma foto para poder fazer essa documentação, e aí eu começo a anexar arquivos em 3D. Eu consigo dar a terceira dimensão, eu consigo ter muito mais informações para o meu laboratório. Por exemplo, aqui ficaria algo arbitrário quando eu passava para o meu laboratório. Eu falava, olha, eu fiz o estudo aqui, e eu vi que eu preciso de 2 milímetros incisal na minha lente de contato, na minha faceta ou na minha coroa. Correto? Só que isso era muito empírico. O laboratório ia receber aquela informação, ele ia dar o desenho que ele quisesse, ele ia fazer a forma que ele
achar mais adequado para aumentar os 2 milímetros. Quando eu ponho um digital, né, um 3D ali, eu consigo realmente trabalhar com o meu laboratório, mensurar, ter o meu mockup, por exemplo, mais para frente a gente vai comentar, disso tudo de forma muito mais real, certo? Então, as fotografias, olha lá, fotografias de rosto do paciente em repouso, com o lábio entreaberto, eu consigo ter muitas informações, por exemplo, a altura incisal ali da aparição dos centrais, certo? Características da face, dimensão, se eu consigo ver se, por exemplo, tem um colapso, eu preciso mexer numa reabilitação oral com o reestabelecimento de dimensão vertical. Então, eu tenho muitas informações. Aqui, um tratamento mais desafiador, o paciente com um sorriso muito alto, né? E a gente sabe que o calcanhar de Aquiles de um reabilitador é o sorriso alto, onde pega realmente a interface entre gengiva e dente. Então, a gente tem muitas informações para passar para o meu técnico e para poder fazer um planejamento reverso, que é a chave do sucesso de uma reabilitação oral. Olha lá, essa é uma foto interessante também quando você quer utilizar a foto junto com o STL, com o arquivo digital do seu escaneamento. Então, você consegue colocar e fazer um mockup digital, por exemplo, para você apresentar para o paciente, antes de colocar o mockup. Se ele está decidindo, às vezes ele quer fazer o tratamento, mas está com dúvidas, e aí fala, será que eu fecho? Você começa, a partir da foto, mostrar para ele como vai ficar, e aí ele vai fechando, ele vai entendendo, vai ficando mais palpável essa relação. Fotos mais aproximadas, com as mesmas características, fotos laterais, aqui a gente consegue planejar, olha só, mostra até o molar. Então, assim, é um sorriso bem amplo. Se eu for fazer, por exemplo, trabalhar com facetas, eu vou ter que, ou laminados, eu vou ter que trabalhar, se for uma queixa estética, bem possivelmente até os molares. Por quê? Porque aparece no meu sorriso. Então, isso daqui tudo tem que ser muito planejado antes, e a foto, olha só, ela vem para ajudar muito, certo? Olha aqui, paciente com perfil gengival grosso, com um sorriso bem alto, mas note, eu não sei se dá para vocês observarem aqui, mas todas as cervicais, elas têm resina, os dentes anteriores com resina, dentes com anatomia já não adequada, estrangulamento de papila, então tem bastante coisa para a gente trabalhar ali, que você consegue observar na foto, e você consegue estudar bem esse caso. Certo? Aqui com um detalhe mostrando, né, essa quantidade de resina entre os dentes, resina na cervical. A paciente também tinha um relato de ter bastante sensibilidade, então a gente já tinha esse histórico. Então, quando a gente envolver esse laminado, a gente tem que entender qual é a altura que devemos levar a esse término, correto? Então, essas fotos são muito importantes. Fotos de oclusão para a gente ter uma referência se precisa alterar alguma coisa. Na foto a gente consegue avaliar também essas outras características de infiltração. E aí a gente faz o escaneamento e obtém os modelos. A partir dos modelos eu consigo fazer o meu planejamento digital. Lembra aquele desenho digital que eu acabei de mostrar ali do sorriso? Agora sim ele se torna palpável entre dentista e laboratório. Ambos vão mexer no mesmo documento, de uma forma assíncrona, certo? Então, olha só, tem o inicial e tem o planejamento dos laminados. Inicialmente, pensamos em fazer laminados na boca toda. Então, lentes de contato em todos os dentes, reestabelecendo a estética completa da paciente. Porém, foram feitos os mock-ups, conversado com a paciente, e ela optou por fazer somente a parte de cima do caso, certo? Mas a gente mais adiante comenta um pouquinho desse caso. A importância que eu quero chamar aqui para vocês é a importância da foto iniciando o caso, iniciando o planejamento, correto? Então, o primeiro passo para entrar no digital é fazer fotos. Vamos lá. Olha só que interessante. Aqui, ó, se a gente vê essa pesquisa feita
em relação ao mercado, ele mostra uma ascensão lenta, porém progressiva, do desenvolvimento das tecnologias CAD/CAM, das tecnologias digitais. Olha, sistemas CAD, materiais CAD e sistemas de impressão 3D. E a gente vê que essa faixa aqui, ó, é a que mais cresce. Por quê? São os materiais CAD, é o que move, né, o que move a indústria, o que move os procedimentos, que são os materiais, que são as resinas, que são os blocos, enfim, toda aquela matéria-prima utilizada para ser feito esses materiais finais. E aí é interessante porque muitos falam assim, mas é uma realidade, mas eu não vou entrar nela, isso é para jovem, isso eu acho que é uma tendência, isso daí vai acabar, enfim, existem todas essas dúvidas em relação ao digital. Se a gente observar aqui, ó, esse daqui é uma pesquisa feita com um acompanhamento, né, levando até 2027, em relação à quantidade de cirurgiões dentistas que tem um scanner intraoral. E aí a gente consegue ver, ó, se a gente isolar entre a América do Sul e a América do Norte, colocar os Estados Unidos e o Brasil, olha a taxa de pessoas que hoje tem o scanner no seu consultório. 16% só da população dos dentistas dos Estados Unidos e no Brasil 3%. Então, é muito pouquinho ainda que a gente tem, certo? Então, se a gente começar agora, a gente ainda está largando. A gente ainda vai pegar uma odontologia digital no início, ela já está consolidada, mas você vai estar caminhando com os primeiros. E isso é muito bom, né? Tem uma frase que fala, quem abre a porteira não pega poeira. Então você acaba pegando tudo de bom também dessa técnica, certo? E aí, gente, o fluxo de trabalho digital. Vamos começar então a falar agora realmente de como que é o fluxo de trabalho e como ele veio para ajudar as reabilitações, o tratamento em si, tanto para o dentista, tanto para o paciente, porque vocês vão ver que o benefício é mútuo. Existem casos que eu mesmo só consegui fazer porque era do digital. Uma senhora, ela tinha muita ânsia, ela chegou num estado de bruxismo altíssimo, com desgaste de todos os dentes generalizado, porque ela não conseguia passar por um processo de moldagem. Ela já tinha tentado e ela foi deixando, sentia muita ânsia, ela não conseguia, até que ela viu que tinha o digital, a gente falou, vamos testar, conseguimos, ela conseguiu fazer, fizemos a placa para ela, estabilizamos, agora a gente está fazendo a reabilitação oral dela, com coroas, e ela está conseguindo passar por um processo que antes ela passou anos sem conseguir fazer. Tem até o caso, eu vou ilustrar depois a foto desse caso, mas só para vocês verem como o digital acaba beneficiando não somente o dentista, eu vou ter menos tempo clínico, vou conseguir mais atendimentos, consequentemente mais dinheiro, mas o conforto, a qualidade final do trabalho para o paciente também é muito interessante. Então, gente, quais são as vantagens do fluxo digital? A principal vantagem, eu acredito, é a comunicação entre profissionais. Ou entre dentista, ou entre dentista e laboratório. Isso é a chave do sucesso para os trabalhos finais. Certo? Ninguém trabalha sozinho, a gente tem que ter uma comunicação boa e isso é muito importante. A gente sai do 2D, que seria daquela foto principal que a gente faz aquele planejamento, para um arquivo 3D, que eu consigo utilizar outros arquivos. Teve um caso bem interessante que a gente fez um mock-up e fez um estudo. Um menino, ele tinha quebrado os dentes num acidente de moto.
E quem foi junto com ele na consulta foi o irmão dele. E ele tinha a mesma característica do sorriso, dos dentes, tamanho. Ele falava, nossa, o meu sorriso é muito próximo do irmão. A gente escaneou o irmão e utilizou isso como base também para poder fazer o dente dele, os centrais que ele já tinha fraturado, tinham se perdidos. Então, olha só que legal também o que a gente consegue fazer. Então, a gente faz escaneamento dos dentes, dos tecidos moles, faz a oclusão, tudo isso de uma forma muito, muito efetiva, com alta precisão e com um tempo reduzido. Como eu falei para vocês, às vezes a gente consegue até pular etapas, ou otimizar etapas. Não falo pular porque dá uma impressão de que você está fazendo alguma coisa errada. Mas você consegue otimizar etapas para o quê? Para você reduzir o tempo de trabalho. E isso é muito, muito interessante. Aqui, gente, ó, de forma bem rápida, eu vou falar para vocês, só para vocês verem o tempo que é gasto. Por exemplo, esse artigo aqui, ele fez uma relação que seria um cenário ideal. O que seria o cenário ideal? Você ter um dentista, você fazer o processo, você tirar a moldagem e logo ter um laboratório, para um protesista, um protético para fazer o trabalho e te entregar a peça. Qual seria esse tempo? Ou você fazer o escaneamento, fazer todo o processo digital e entregar a peça. É um cenário ideal, que nem sempre a gente trabalha com isso, mas é para poder o estudo ser feito foi assim. Então, você pode passar por todas as etapas de moldagem, isso para prótese sobre implante unitária, certo? Então, um elemento de prótese sobre implante. Para eu fazer o fluxo digital total, eu utilizo do convencional, eu utilizo mais ou menos 198 minutos para iniciar o procedimento e finalizar. Quando eu passo por um fluxo totalmente digital, eu passo por todas as etapas até o final da minha peça, eu reduzo abruptamente esse número. Eu vou entre 46 e 54 minutos. Então, o ganho é muito grande. E é muito mais fácil você ter a interação de ter um laboratório onde você consegue enviar isso por internet e o laboratório já começar a fazer, do que você ter no seu consultório um técnico para já dar continuidade. Então, isso dá muito mais segurança e facilidade para esse tratamento. E como eu falei com vocês também, a gente pode optar por um fluxo de trabalho híbrido. O que é isso? Utilizar ambas as técnicas. Eu posso iniciar com um fluxo convencional e passar para o fluxo digital em diversas etapas, mas eu também posso fazer do digital para o analógico. Certo? Por exemplo, eu posso começar a fazer um escaneamento da boca do meu paciente, faço a oclusão, imprimo os modelos e depois eu consigo trabalhar em cima dali de forma convencional. Eu faço o meu trabalho, injeto, faço toda a parte convencional do trabalho. Ou eu posso iniciar com um trabalho moldando e fazendo um modelo de gesso. A partir do modelo de gesso, por exemplo, eu faço o escaneamento dele e faço o fluxo digital a partir dali. Então, isso fica muito evidente. E aí eu tenho também uma relação, né, de um tempo de 132 a 158 minutos. Então a gente vê que reduz bastante, bem considerável, o tempo clínico de trabalho com o fluxo digital. Então, gente, para a gente passar para uma parte mais clínica aqui, quando você tem um fluxo convencional, você vai fazer toda aquela etapa que a gente falou, tirar as fotos, fazer, né, o exame clínico inicial, planejamento digital do sorriso com essa etapa. Aqui foram feitos um enceramento convencional com cera. É feito o mock-up, a prova pelo paciente. A partir dali a gente faz os preparos, correto? Aqui a gente coloca o fio retrator, depende da técnica que você está utilizando, e você faz a moldagem e obtém as peças, os laminados cerâmicos, e tem o trabalho final. Esse é o fluxo digital, o fluxo convencional, que os mesmos princípios eu vou utilizar para um fluxo digital. Certo? Então vamos lá. Eu vou fazer o escaneamento, que nada mais é do que passar
do físico para o digital, vou digitalizar e depois eu vou ter ou um modelo impresso ou o meu trabalho usinado, enfim, eu vou ter a peça final encurtando essas etapas e fazendo elas de forma digital. Aí a gente vem responder aqui aquela primeira pergunta que a gente comentou. Será que os meus modelos, eles têm o mesmo nível clínico? Será que a minha odontologia vai chegar com o mesmo padrão do convencional no digital? Sim, os artigos mostram que tanto o fluxo digital, né, o fluxo da odontologia em si, ele é bem feito, você consegue as mesmas características, tanto com os modelos impressos e os trabalhos feitos em cima dele. A gente observa, os trabalhos mostraram, esse, por exemplo, mostrou uma alta taxa de sobrevida após 5 anos. Então, eles têm o mesmo índice de sucesso de uma prótese convencional. Então, eu posso utilizar com segurança o fluxo digital. Então, se eu for aquela pessoa que tem medo de utilizar, porque realmente está com medo de não conseguir entrar nesse fluxo por conta de algum medo de não conseguir fazer, saiba que os estudos mostram a mesma capacidade do trabalho. Então, pessoal, o que é o escaneamento? O escanear é passar do formato digital para um documento, né? Uma foto, um papel, no nosso caso, os dentes e a gengiva, certo? Então, os scanners intraorais são equipamentos que fazem essa varredura e transformam essa característica num arquivo 3D, que nós vamos ver, pode ser STL, OBJ, PLY, tem diversos arquivos finais que a gente trabalha em cima, ou utilizando numa impressora ou numa fresadora. E aí, então quais são as reais vantagens de eu utilizar esse fluxo digital? Olha só, esse caso é um caso onde você tem, por exemplo, tratamento ortodôntico que estava sendo feito na arcada inferior, áreas edêntulas anteriores, oclusão, maloclusão, certo? Restaurações necessitando trocar, colapso, falta de dente. Então, imagina você pegar um caso desse e planejar isso de forma convencional. Imagina o trabalho para montar isso no articulador. Com o digital, essas etapas elas são bem mais facilitadas. Para o paciente, o conforto é sempre melhor do digital. Se você colocar 2 pacientes aqui, né, e fizer a técnica da moldagem e do escaneamento, pode ter certeza, eles vão optar pelo escaneamento. É muito mais confortável, muito mais rápido, então acaba sendo maior preferência. Então, eu tenho mais eficiência, eu tenho um tempo reduzido de trabalho, que em 3 a 5 minutos eu consigo fazer um escaneamento, e eu reduzo o número de etapas. Ou seja, eu tenho um grande ganho em utilizar o digital. E, como eu falei para vocês, um dos principais benefícios é a comunicação entre dentista, laboratório e paciente, certo? Eu vou bater nessa tecla aí em relação a isso. E aí, pessoal, não adianta, tudo que você for fazer, você vai precisar ter uma curva de aprendizado, certo? Se você precisar iniciar em alguma técnica nova, algum outro aparelho, enfim, o que for, você vai ter que ter um tempo para você se desenvolver naquilo. E não vai ser diferente no fluxo digital, por exemplo, com o escaneamento. O seu escaneamento, se a gente fizer aqui um escaneamento, logo no final da apresentação a gente vai fazer um escaneamento e vai avaliar algumas coisas. Eu tenho certeza, esse seu primeiro escaneamento vai ser pior do que o seu 5º escaneamento, por exemplo. Por quê? Isso é natural. Quanto mais tempo você dedicar aquilo, melhor vai ser a sua proficiência, certo? Então, é diretamente proporcional essa curva de aprendizado. Muitos pacientes, às vezes, compram um scanner e falam assim, eu não gostei, não consegui, mas, poxa, não deu nem tempo da pessoa entender como que é, entender as características. Eu tenho certeza que vocês lembram na época da graduação,
Para mim mesmo, o laboratório de prótese era terrível. Nossa, aquele núcleo metálico fundido grudava naquele dentinho de resina, era um caos, era muito difícil. E eu achava que aquilo ali eu nunca ia conseguir fazer. Hoje eu já faço assim, né, de forma muito mais rápida, muito mais tranquila. Então, o desenvolvimento, isso é necessário. O tempo de aprendizado é necessário. E isso gera um pouquinho de paciência que você tem que colocar. Então, quando você adquirir e tiver o contato com a tecnologia, dê o tempo necessário para isso, que você vai ver o ganho que você vai ter. E aí, se a gente colocar como desvantagens, talvez venha o custo, que é aquilo que a gente começou a conversar, certo? Se você tiver um fluxo de trabalho, onde você tem pacientes, você faz o trabalho, você consegue reverter aquilo, você vai a curto prazo, de médio, né, o seu retorno volta. Por quê? O scanner, vou falar agora bem do scanner. O scanner, ele vem como uma ferramenta de vendas também, né? Porque o que você faz? Quando você tem um scanner no seu consultório, o paciente sabe, né? Você fala, o paciente não sabe, ele é um paciente mais velho, mas ele, poxa, a internet hoje está muito rápido, ele sabe que o dentista lá da esquina tem aquilo que não usa massinha. Ele não sabe o nome, não sabe o que é, mas ele sabe, não, aquele lá ele faz sem a massinha. Então, isso é uma forma de vender também, você agrega valor no seu consultório. Então, o scanner, ele vem para ser, por exemplo, um agente de diagnóstico. Você pode fazer o exame inicial e ter uma documentação muito rica daquele seu paciente. Entendeu? Você não vai usar propriamente somente para poder fazer uma coroinha. Uma onlay, uma inlay, enfim. Você não vai utilizar só para aquilo. Você vai utilizar como uma forma de agregar valor no seu consultório, vai ser o conforto para o paciente, vai ser a possibilidade de tratar algum tipo de paciente. Existem muitos pacientes que têm condições especiais, né? Tem síndromes associadas, tem espectro autismo, então, que existe uma dificuldade ali, às vezes, no manuseio, em que você fazer uma moldagem convencional é muito mais difícil. Eu comecei a trabalhar com digital no meu final da minha especialização, e eu fiz a especialização no Centrinho. Não sei se vocês conhecem, é um hospital de anomalia crâniofaciais. Então, tem muitas síndromes, tem muitas coisas que acabam dificultando, às vezes, ali aquele tratamento que seria, às vezes, mais convencional. Então, quando você utiliza o digital, você tem um conforto muito maior para o paciente, o seu conforto também, o tempo é reduzido, então o ganho é incrível. Não é somente o tempo para fazer uma coroa, é todo um processo envolvido, certo? E aí, o que eu tenho que olhar? Por exemplo, vocês falam para mim, eu quero comprar um scanner. O que eu devo avaliar nesse scanner? O que eu vou pontuar para eu poder escolher, por exemplo, esse scanner aqui para eu levar? A gente tem que avaliar custo? Tem que avaliar o custo também. O custo é importante. Você vai ter um valor inicial, então o custo ele é importante. Mas a gente tem que avaliar tamanho, ergonomia. Será que esse meu scanner é leve? Será que eu consigo trabalhar o dia todo com ele, sem ele me trazer problemas ali, me deixar cansado? Enfim, é ergonômico? A minha manipulação é fácil? Será que eu consigo manipular entre um paciente e outro? Isso é de forma fácil? Velocidade de aquisição. Será que eu consigo, num tempo curto, fazer a aquisição dessa imagem? Será que essa imagem vai ficar boa? Eu tenho como verificar essa qualidade da imagem antes? Enfim, isso tudo são características que eu tenho que observar. E são coisas que eu preciso ver para eu poder enviar para o meu laboratório e ter a segurança que o meu laboratório vai trabalhar em cima daquela peça de uma forma adequada. Por quê? Porque se eu mando, né, já aconteceu, de mandar casos para o laboratório e o laboratório devolver e falar assim, olha, a malha está muito aberta, o preparo não foi muito bem copiado, eu não vou conseguir fazer uma peça em cima, ou se eu fizer essa peça, vai dar muita desadaptação. Então,
essas ferramentas que te auxiliam na verificação de uma qualidade do escaneamento é importante. Exatidão, né, que é a capacidade, que eu já vou começar com você, que é a veracidade mais a precisão. E aí dá essa exatidão. Tempo de trabalho. Claro, a gente tem que ter um tempo reduzido ali, e o conforto, tanto para o paciente, tanto para o dentista. Essa peça ela é pequena, ela vai bem na boca, você consegue reproduzir todas as estruturas. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, o que é a exatidão? Ela pega a veracidade e a precisão, que são coisas distintas com o mesmo ideal. A veracidade é eu conseguir copiar exatamente a estrutura que eu estou copiando. Por exemplo, se eu for copiar aqui o meu celular, eu vou fazer a cópia dele, ele vai ter que ser exatamente igual o que está aqui. Isso é veracidade. Porém, a precisão, ela não está tão ligada com a veracidade. Por exemplo, eu posso ter um scanner que ele não é não tem tanta veracidade. Eu vou copiar aqui o meu celular fica 2 vezes menor. Porém, toda vez que eu copiar ele vai ter que ser 2 vezes menores. Entendeu? Sempre. Então eu tenho que fazer a cópia perfeita da minha imagem e eu sempre fazer ela dessa forma. Ela não pode ficar variando. Uma hora dá certo, uma hora não dá certo. Entendeu? Então isso daí é o que o scanner tem que ter para ele ser exato, para ele ter essa exatidão. E aí sim, gente, aí eu vou ter o meu sucesso, que é próteses ou trabalhos, né, ou o fim que eu vou utilizar para o meu fluxo digital, que adaptem e consigam ficar o maior tempo possível dentro da boca do meu paciente, que é o que a gente busca, certo? Então, cada técnica, cada scanner, cada equipamento, ele tem uma técnica, ele tem uma forma de ser escaneado. Correto? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de como funciona esse carinha aqui. Vocês vão ver que, basicamente, tem muita coisa que une aos outros. Correto? Porque são princípios básicos na hora do escaneamento. Então, como deve ser feito o escaneamento com o scanner intraoral? Sempre, independente do sistema que eu estiver utilizando, eu tenho que fazer o controle da umidade. O que é a umidade? É a saliva. Por quê? A saliva ela vai ter uma resposta errada no meu escaneamento. Em que ponto? Eu vou ter dificuldade, o brilho, né, da saliva vai refletir diferente essa imagem, certo? Então eu posso ter, por exemplo, se tiver bolhas, eu posso ter bolhas negativas no meu modelo. É como se fosse uma moldagem convencional. Então o controle da umidade é fundamental. Outro ponto, podem ser utilizados métodos para retração gengival. É muito provável que você precise usar também. Lembra que eu falei odontologia convencional e odontologia digital? Se eu estiver fazendo coroas com subgengival e eu precisar copiar bem esse término, eu vou ter que afastar. Por quê? Porque a luz precisa chegar lá. Como o material de moldagem ele precisa ter corpo para chegar lá, a luz precisa chegar. Então eu preciso afastar. Então eu preciso utilizar a técnica de 1, 2 fios, enfim, alguma técnica de retração para eu conseguir observar e ter um término bem efetivo ali. Esse término, ele precisa ser bem nítido, liso, né, de uma forma bem contínua, para eu ter também um sucesso na hora da adaptação da minha peça. O scanner, ele precisa ficar a uma distância correta e contínua quando eu estiver fazendo o escaneamento. Isso vai dar uma maior fluidez para o meu escaneamento, certo? Tanto a minha velocidade quanto a minha distância. Isso é uma técnica que, com o tempo, vocês vão pegando. E cada scanner tem uma sequência para a aquisição dessas imagens. Então vocês vão ver, normalmente você começa nos molares, onde você tem uma maior quantidade de pontos de referência. Então você começa dos dentes posteriores, vai passando pelas arcadas até o lado posterior, do lado oposto. Que a gente vai mostrar aqui alguns vídeos de como funciona essa aquisição de imagem.
Quando a gente está utilizando, né, não sei se vocês trabalham com parte de prótese sobre implante, a gente precisa levar a informação do posicionamento 3D do implante na boca para o meu modelo. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma peça que me permita identificar localização e posicionamento, inclinação desse implante dentro do osso ali, dentro da boca. E é a partir dos escambares, desses corpos de escaneamento. Então, eu preciso fazer uma boa captura de toda essa estrutura para eu ter também um trabalho efetivo. Para eu ter, no final, um arquivo, aqui o STL, que é um arquivo universal de trabalho, o mais efetivo possível. Para eu conseguir, para o meu técnico ou para quem for fazer o trabalho em cima da minha peça, do meu planejamento, ter um trabalho mais ideal possível. E como que deve ser realizado, então, um preparo? Por exemplo, o término ele tem que estar visível e contínuo para ser facilmente copiado pelo scanner. Preferencialmente os términos em chanfrado ou em ombro arredondado. Por quê? Porque eu tenho uma maior quantidade de estrutura envolvida. Normalmente esses materiais vão ser materiais totalmente cerâmicos que vão ser usinados, então eles precisam também de uma espessura maior para a sua confecção. Então, isso facilita também a sua aquisição. Deve-se evitar paredes muito paralelas, também pela dificuldade de inserção. Os ângulos devem ser arredondados, porque quando você vai fazer a usinagem de uma coroa, que seja, você tem os ângulos internos. Se eu tiver ângulos muito agudos, eu tenho uma limitação da ponta da minha broca. Então, para eu atingir o mesmo local que eu precisaria atingir num ângulo vivo, eu vou ter que, desgastar muitas estruturas ao redor. E eu posso fragilizar a minha peça e ela vir a quebrar. Então, sempre que possível, deixar os ângulos arredondados. E os ângulos internos, eles devem ser feitos por esse motivo. Então, pessoal, para evitar artefatos para a técnica de escaneamento, eu devo manter a velocidade constante durante o escaneamento, evitar escanear áreas cobertas com saliva, igual a gente comentou ali, e eu tenho que afastar os tecidos moles, língua, bochecha, lábio, tudo que vai gerar artefato. Então, se possível, sempre escaneie com alguém, né, algum auxiliar, alguém que possa estar com você ali, para poder afastar o tecido e você ter um melhor escaneamento. Não é uma limitação de você fazer o escaneamento sozinho, mas se você tiver uma pessoa para te ajudar para fazer o escaneamento, você tem um posicionamento muito melhor para poder ser feito. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a técnica de escaneamento. Espera aí que eu acho que... Deixa eu ver se vai passar o vídeo. Ah, foi. Aqui tem a técnica de escaneamento pelo Hiron, tá? De uma arcada superior e da arcada inferior. Então, note que aqui a paciente está em posição e você vai fazer o escaneamento da paciente da arcada superior. Note que você faz o giro da peça para que você tenha uma melhor pegada. Você joga o fio do escaneamento para fora do braço, então você tem todos os seus movimentos. Você vai lá na porção posterior, note que eu estou indo lá nos molares, então iniciando pela parte posterior do lado esquerdo, no caso, e eu vou então seguindo para a parte mais anterior. Eu acho que a internet está um pouquinho devagar aqui e não está passando o vídeo. Sempre que possível, coloque as duas mãos no scanner, que você vai ter uma mobilidade melhor e uma maior estabilidade na hora da aquisição da imagem. Olha, note lá, iniciando pelo posterior, dente posterior, seguindo para a parte anterior. A técnica quando chega na área dos caninos, você dá um pequeno tombo para o quê? Você conseguir pegar a parte vestibular e incisal
passa por toda essa arcada até o canino oposto e depois você volta para o oclusal. Na parte superior, o que atrapalha, o que é difícil no escaneamento são os lábios, certo? Então, eu vou fazer o tombo de 90 graus de forma devagar, olha lá, anotem, e aí eu vou, a partir dali, fazer o escaneamento de posterior até anterior. Eu vou parar na hora que eu chegar no meu central, eu paro, note que eu retiro e volto no lado oposto, que eu já tinha feito o escaneamento, faço o mesmo giro, correto? E vou para a arcada anterior novamente, para a porção anterior novamente. Feito isso, volto nos molares, naquela região de início, e começo a reproduzir a parte palatina. Note então que eu vou preenchendo os espaços que ficaram vazios e eu obtenho a minha moldagem, o meu escaneamento. Na arcada inferior, isso é feito da mesma forma. Só que o que atrapalha na arcada inferior? A língua, certo? Ali que vai dar mais saliva, ali que vai dar mais dificuldades na hora do meu escaneamento. Então, eu faço o mesmo processo posterior-anterior, fazendo a inclinação. Porém, ao invés de eu iniciar pela vestibular, eu vou iniciar pela lingual, para que eu tenha um tecido com menos quantidade de saliva e tenha menos dificuldade na hora do escaneamento por conta da língua e de todas as estruturas. E aí eu termino a minha arcada. Após o superior e o inferior, eu vou fazer o registro de mordida. Como que eu faço para registrar a minha mordida? Eu tenho que pedir para o meu paciente não mexer quando estiver em oclusão. Você vai pedir para ele fechar, se for em MH, vai fechar, você vai colocar o instrumento, né, a ponta do scanner, e vai fazer o escaneamento em cima e embaixo. Em cima e embaixo, ele vai fazer a cópia de um lado, vai fazer a cópia do outro, pronto, você tem a oclusão que a gente vai fazer no hands-on logo daqui a pouco, após a apresentação. Então, gente, olha lá, você tem a aquisição do superior, do inferior e tem ele articulado. Isso em pouco tempo, em minutos você tem essas características, então você consegue agora trabalhar a partir daqui o caso. Esse é um caso que foi feito para fazer um alinhador, certo? Então, utilizado para orto. Aqui, só mostrando então o escaneamento de forma mais rápida, como é feito. Note que é uma prótese fixa aqui, então nesses casos, como eu quero garantir que o meu preparo ele fique sem umidade e que não tenha nenhuma interferência, eu começo com a mesma técnica, eu vou pelo molar, chego na região de interesse e eu paro ali e refino bem. Para o quê? Para que evite que saliva, exudato, sangue, qualquer interferência me atrapalhe. E depois dali eu dou sequência no escaneamento, certo? E aqui a gente tem a oclusão, olha lá como é feito. Você faz a parte superior e inferior, buscando sempre uma quantidade de gengiva. Na parte posterior, vai chegando, pronto, ele já vai, ele reconheceu, ele já rapidamente para. E você tem o modelo articulado. Então, é muito rápido. A referência é muito tranquila. Aqui vocês vão ver que existem algumas características no software. Por exemplo, quando você faz aquele preparo, você tem o seu término. Você tem a capacidade no software de delimitar para o técnico aonde é esse término. Porque muitas vezes o técnico tem dificuldade de entender aonde foi feito o término. E nada melhor do que quem fez o preparo indicar onde está o término. Então essa é uma ferramenta também bem interessante na hora de você finalizar o caso com a indicação do término. Certo? Vamos lá, vou passar, depois no hands-on eu mostro essa etapa para vocês, para não ficar muito cansativo aqui.
Olha só, essa ferramenta é bem interessante também, por exemplo, com próteses removíveis. Olha lá, você consegue delimitar para o técnico aonde é, por exemplo, o nicho, né? O preparo do nicho. Às vezes o nicho ele ficou um pouco menor em alguma região, que você tem mais espaço, enfim, você consegue delimitar e ele vai entender exatamente aonde ele tem que parar essas características. Tanto nos molares quanto nos pré-molares, nos anteriores, a gente consegue fazer essas referências. Aqui também fazendo uma ilustração de como é feito o escaneamento, certo? Então, ele é bem rápido e de forma efetiva você tem. Depois a gente vai observar isso. Aqui, um outro escaneamento onde tem uma prótese sobre implante e uma prótese convencional. Note, você tem o preparo e você tem uma prótese sobre implante. Então, você pode seguir o mesmo padrão de escaneamento ou você iniciar pelas áreas de interesse ou regiões de interesse. Existe uma ferramenta também que você consegue, por exemplo, iniciar por ela, parar, fazer todo o refinamento e depois você bloqueia essa região. E aí você tem o quê? A certeza que você, quando reescanear de novo, por exemplo, um perfil de emergência de uma prótese sobre implante ou quando você removeu o fio para poder escanear, o tecido já voltou. E aí você, por acaso, passar por ali e copiar esse tecido já não mais afastado. Então você tem como você bloquear essa região para que ela consiga ser escaneado as outras áreas sem ter interferências. Aqui também, mostrando, olha só como é rápido o registro, também, só para ilustrar a forma de escaneamento. Então, gente, a gente vai ver o quão interessante é esse scanner na hora de fazer a tomada da aquisição de imagem. Vocês vão ver que existem algumas características dele que veio para facilitar e transformar o ato de escanear num ato simples. Olha, esse é o caso que eu comecei a comentar para vocês agora no início, em que fala que era uma paciente que tinha muito bruxismo, uma senhora. Ela tinha um desgaste bem grande associado com refluxo. Ela tinha muita ânsia, ela não conseguia ser tratada, ela não conseguia moldar. Quando ela chegou, a gente foi fazer uma moldagem, ela não conseguiu, e aí a gente foi experimentar o scanner para esse tipo de tratamento. E foi muito bem. E ela adorou, ela falou, não, agora eu consigo fazer, vamos fazer. E aí nós planejamos, para iniciar o tratamento, uma placa, porque a gente falou, será que vai conseguir fazer a reabilitação? Vamos entender, mas vamos estabilizar, vamos parar esse processo de bruxismo, esse desgaste com uma placa. Então foi planejado, olha só, uma placa oclusal, rígida, porque a placa para tratamento de bruxismo, para essa função, ela tem que ser rígida. Então, tem que ser de acrílico. Foi planejada, foi feito o desenho. Note que aqui parece que ela é bem grande, mas se você entender, é que o dente está muito desgastado. Se o dente ele tivesse o tamanho normal, ele estaria aqui, ó. Certo? Ele perdeu metade da estrutura praticamente. Então, essa placa, ela dá a impressão que está grande, mas não. Se você olhar no posterior, ó, ela está bem adequada. Foi feito, então, todo o planejamento protético. Isso foi feito num laboratório parceiro. E a gente consegue ter o registro também das arcadas. Eu consigo fazer, por exemplo, um gig de luz aqui, em que eu mordo e registro a porção posterior e obtenho, olha só, a relação de oclusão que eu preciso. E aí sim, o laboratório consegue planejar toda a placa e olha só, aqui, deixa eu ver, eu acho que tem um videozinho que mostra o desenho, né? O desenho da placa e o início da usinagem dessa placa. A gente sabe também que as placas no digital, elas podem ser impressas e podem ser usinadas, certo? Mas como eu era uma paciente que tinha bastante bruxismo, precisava de uma placa bem resistente, a gente fez ela usinada.
Então aqui, ó, a paciente, ela já tinha alguns tratamentos e conseguiu dar continuidade no tratamento graças ao fluxo digital, e agora a gente está tratando, reabilitando ela de forma totalmente digital. Aqui também mostrando que a gente uma previsão, olha só, do quanto a gente vai reabilitar com um enceramento, né, para devolver o tamanho e a anatomia natural dos dentes da paciente. Então, gente, agora eu vou começar a mostrar alguns casinhos aqui, antes da gente seguir para o hands-on, para vocês manipularem. Eu vou mostrar alguns casos mais simples, né, como a confecção de placa, uma onlay, em que você tem a capacidade de reproduzir peças muito bem adaptadas, desde casos mais simples a casos mais complexos. Olha esse daqui. É um caso de uma onlay. Note, lembra que eu falei para vocês que vocês precisam deixar o término bem nítido e visível? Olha como esse término aqui, ele está bem visível, ele está nítido e está contínuo. Isso ajuda muito na hora da adaptação da peça. Se eu deixo um término irregular, isso atrapalha muito na confecção. É uma limitação da fresadora. Então isso vai atrapalhar o resultado final, a adaptação da minha peça. Então, quando eu tenho esse término totalmente visível, olha só, totalmente nítido e liso, eu tenho uma peça muito melhor adaptada. Aqui foi aquele trabalho, né, que a gente viu, que a gente consegue delimitar essa linha, consegue passar isso para o técnico então consegue desenhar da melhor forma possível essas características. Ó, notem aqui o desenho e a confecção digital da minha peça. E a partir daí eu posso enviar para um fluxo convencional ou digital, depende do que for escolhido. Eu posso fazer, por exemplo, um padrão em cera e depois fundir, né, injetar, ou eu posso fazer já direto numa fresadora, correto? Então, olha só aqui as peças finais. Adaptação no modelo, adaptação perfeita. Isso foi encontrado também em boca. A mesma adaptação foi encontrada em boca. Então, notem que a minha peça final, olha lá, ela vai ser totalmente adaptada sem nenhum desgaste. Para não falar que a gente não teve que fazer desgaste, a gente teve que fazer 2 pontinhos aqui na oclusal, mas coisas mínimas. Então, a adaptação fica muito, muito boa. Realmente é como se fosse uma restauração convencional ou até melhor, tá? Aqui um outro caso também, um casinho simples, onde você tem uma fixa anterior de 3 elementos, uma paciente bem exigente, uma paciente jovem que veio de outro dentista, em que ela tinha feito facetas em todos os outros dentes, com coroas em alguns anteriores, e já estava há um tempo com pastilhas clareadas, né, com nuances clareadas, só que já estava há um tempo em boca e já tinha o desafio também da degradação do cimento. E isso estava influenciando na hora final. Então, o que a gente fez? Fez toda a documentação fotográfica para poder passar para o laboratório e fizemos o fluxo digital para dar sequência no trabalho. Então, da mesma forma, o término ele sempre deve estar nítido e contínuo para que ocorra uma melhor adaptação. É feito o desenho da peça em cima do escaneamento que você fez. Não importa o programa que você utilizar, você pode fazer o desenho e verificar todas aquelas características de harmonia, oclusão, enfim, de adaptação em si. A partir dali é feito o desenho e aí você tem a peça final para ser confeccionada. Aqui foi feito da maneira que a gente comentou anteriormente, que foi feito um padrão para ser injetado, certo? E depois temos a peça final confeccionada. Aqui o modelinho impresso e a peça final antes da cimentação.
também peças que ficam muito bem adaptadas e que conseguem chegar na mesma qualidade em que uma convencional, por exemplo. E existem casos mais complexos, aqui um caso, por exemplo, de uma reabilitação total superior, onde você tem que ter uma relação de reestabelecimento de dimensão vertical. Por exemplo, aqui, qual seria a forma de trabalho de oclusão que eu deveria utilizar? MEH, porque imagina só, eu colocar coroas aqui nesses dentes e pedir para o paciente morder em MEH. Uma hora dessa, vai para um Natal, vai para uma festa, volta, né? Já não tem mais nenhuma peça em boca. Então, qual que é a referência? O que eu estou utilizando para o meu trabalho? Quando eu coloco uma dimensão, uma relação cêntrica, que ela é reproduzível, então eu consigo novamente devolver essa mesma dimensão para o meu paciente. Então, você consegue utilizar para fazer, nesse caso foi utilizado um mini jig estético, para poder fazer a dimensão, a altura de trabalho que eu preciso para reestabelecer a dimensão vertical desse paciente. Então, aqui agora a gente sabe que a gente consegue trabalhar tanto no superior quanto no inferior, com uma margem segura de trabalho entre eles. Correto? Você pode utilizar o mapa de qualidade, que a gente vai comentar mais adiante, que é uma técnica para você verificar como que está a qualidade do seu escaneamento. Por exemplo, você está iniciando o seu escaneamento, você faz o escaneamento e vai enviar para o laboratório. Mas será que eu consegui reproduzir de forma adequada aquela estrutura? Por exemplo, será que a minha malha ficou bem formada? Será que eu consegui copiar todos os cantos? Por quê? Isso, com o tempo, você vai ter um refinamento para você saber onde tem áreas mais bem copiadas. Porém, principalmente no começo, isso fica um pouco mais difícil de você observar. Então, com esse mapa de qualidade, onde tiver verde, quer dizer que a malha está bem fechada, a triangulação dos 3 pontos estão bem formados, então eu vou ter uma reprodução mais fiel daquela estrutura, certo? E aqui também mostrando o mapa de qualidade, mostrando então que eu consigo trabalhar nessa altura sem nenhuma interferência de ambos os lados, sendo a altura ideal de trabalho. Aqui, note uma das funções sendo utilizadas, aquela que eu comentei que pode ser feito o travamento da imagem e pode ser feito também, olha, a cópia de nova aquisição de imagem. A gente vai ver aqui no hands-on como isso é feito. Por exemplo, eu posso copiar os pilares que eu estou utilizando numa prótese sobre implante, por exemplo, e depois, com o mesmo escaneamento, eu só apago aquela região, eu faço o scan body. Por quê? Porque aí o laboratório não vai ter a necessidade de ficar reposicionando ou tentando, de forma arbitrária, colocar eles no mesmo local. Se eu fizer todos os escaneamentos num único pedido, eu vou ter todas as localizações tridimensionais em um arquivo só. Ele só ativa e desativa essa opção. Então, isso facilita muito na hora do trabalho final. E aí, até casos mais complexos, que são casos de pacientes edêntulos, que não têm nenhum dente ou que vão ser tratados, por exemplo, com prótese sobre implante. Certo? Então, cada área exige uma dificuldade. Essa área totalmente edêntula é diferente dessa área que é edêntula, mas que tem um dente e tem outros implantes, que vai ser diferente também de uma área somente anterior e diferente dessa área com maior quantidade de rebordo. Então, cada uma vai ter um desafio, porém, todas elas exigem um nível de atenção. Aqui, notem que essa área aqui é muito mais difícil de ser copiada, por exemplo, dessa daqui. Se hoje vocês que estão iniciando no fluxo digital tentar
fazer a reprodução dessas áreas, com certeza você vai ter mais dificuldade do que uma área dentada, que uma área com dentes. Por quê? Porque são regiões que são estruturas rígidas. Aqui tem estruturas moles. Então, isso daí atrapalha na hora do escaneamento, que a gente vai ver algumas técnicas aqui. E isso exige muito da experiência do operador, como eu falei lá no começo. Lembra? O tempo que você despende para você aprender é compatível com a sua evolução. Então, se você deixar mais tempo para você entender essas características, você vai ter um escaneamento muito mais efetivo. Certo? Então, pessoal, esse scanner ele tem a capacidade de fazer os escaneamentos também de áreas mais difíceis, que são as áreas edêntulas, certo? Lembra aquelas características que a gente falou? Quando eu vou escolher algum scanner, o que eu tenho que observar? O custo, a característica, a capacidade de reprodução desses meus materiais. Será que eles fazem casos mais complexos? Então, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis na hora da aquisição de um novo sistema. Certo? Então, aqui áreas mostrando áreas de difícil, que são áreas de tecido mole mesmo, de mucosa, de áreas que se movimentam, não somente tecido mole. Certo? Rebordos atróficos, regiões que de difícil acesso, tá vendo? Rebordos que têm mucosa flácida, isso gera dobras, então isso também dificulta o escaneamento. Isso são tudo etapas que você... Olha, posterior de rebordo, praticamente não tinha osso, é só gengiva. E esse scanner ele tem a capacidade de reproduzir todas essas características, mesmo em situações mais limítrofes. Certo? Aqui, então, tem um vídeo para vocês entenderem como que é a técnica de escaneamento. Notem que é bem parecida com a que contém com dente. Você vai na área mais posterior. No superior, você faz a parte vestibular primeiro, vai até a porção anterior, vai no lado posterior que você iniciou, vai pela vestibular e completa esse escaneamento. Note que o escaneamento ele consegue ser fluido, porém, mesmo em áreas de maior dificuldade. Então, é um scanner que ele consegue atingir uma reprodução muito boa das estruturas. Certo? Aí você pode fazer o escaneamento também da área do palato. Note também que é bem tranquilo essa aquisição. Mas como eu falei, isso também gera um tempo de aprendizado na hora do escaneamento. Então aqui também outros escaneamentos, vou passar de forma mais rápida, mas só para vocês entenderem também, a técnica vai ser a mesma, só vai mudar a estrutura que vai ser copiada. Copia também as partes de prótese sobre implante para o planejamento, enfim. O que é a dificuldade quando você acrescenta uma prótese sobre implante em um edentado, no edêntulo? Porque aí eu tenho a dificuldade de ser edêntulo e ainda tenho a dificuldade de que é a reprodução tridimensional dos meus implantes. Muitas vezes a dificuldade está em que os próprios escambores, os corpos de escaneamentos, eles são idênticos, certo? Eles são iguaizinhos. Imagina você ter vários, colocar eles em posições, quando você começa a copiar, você pode ter alguma perda, né, dele não se localizar. Enfim, então isso é uma coisa que era bem passível de acontecer. Então, você tem que copiar exatamente essas estruturas aqui. Quando iniciamos no fluxo digital e a gente mandava para o laboratório, eu achava que se copiassem a parte mais baixa do mini pilar, do escambore, já estava suficiente. Mas, na verdade, a gente precisa copiar esses chanfrados aqui. Aqui que estão as informações da localização. Porque aí eu jogo, independente da marca do implante, eu jogo na biblioteca e, a partir dali, eu consigo colocar o implante específico na localização correta, a partir dessas características. Então, olha o mapa de qualidade mostrando um ótimo escaneamento dessas regiões.
Aqui, como eu falei para vocês, eu posso escanear tanto o pilar e a relação da mucosa. Por exemplo, essa daqui é uma prótese total do tipo protocolo, então eu preciso ter a referência da gengiva e dos pilares. E também ter os escambores, que é para eu poder conseguir montar essa estrutura. Então, isso tudo se torna desafio que você pode passar com o fluxo digital de forma bem adequada. Então, vamos lá. Vamos começar a falar de casos clínicos. Falamos de casinhos mais curtos e agora casinhos mais interessantes. Esse daqui é só para ilustrar aquele planejamento digital. Lembra que a gente fazia no convencional? Agora a gente pode fazer esse arquivo digital, né, no 3D. Então você consegue colocar isso na boca do paciente, certo? Aqui de forma arbitrária, mas você consegue, através do programa, colocar o arquivo STL na foto e você fazer aquela comparação inicial. Olha aqui, faz todo o estudo, a gente aumentou a incisal dos dentes por questões de bruxismo, atrição, então a gente consegue muito bem trabalhar em cima disso e confeccionar os laminados para o caso, certo? Então vamos falar agora de casinhos mais desafiadores, que é para a gente finalizar, para a gente poder conversar um pouquinho desse carinha aqui, que é o scanner intraoral, num hands-on. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Para a gente ter, já vou acabar, para a gente ter uma horinha aqui para manusear o scanner. Então, esse caso aqui é um caso de um paciente que ele já tinha um protocolo e ele utilizava há 10 anos e ele sentiu a necessidade de trocar os dentes. E nós optamos por trocar tanto os dentes quanto a barra, correto? As fotos iniciais foram feitas da mesma forma que a gente comentou, com aquelas características, lábio em repouso, lábio entreaberto. Note que ele, em repouso, já não mostrava mais a incisal dos dentes. Isso caracteriza o quê? Um envelhecimento, né, dos dentes. E ele queria renovar, porque ele já tinha sofrido desgaste ao longo dos 10 anos, ele queria trocar esses dentes. No sorriso amplo aparecia um pouquinho dos dentes. Então ele queria realmente renovar essa característica do sorriso. Porém, essa prótese antiga tinha muitas informações que eram legais para a gente utilizar. Então vocês vão ver aqui algumas ferramentas que a gente utilizou para manter essas características na prótese nova, na nova prótese. Então, é feito o mesmo planejamento do que no convencional. A gente tira essa dimensão, a gente verifica a dimensão, vê o quanto que foi perdido e o quanto tem que reestabelecer na hora da confecção do caso. Como ele tinha dentes posteriores, dentes inferiores naturais, esse desgaste ele foi condizente com a extrusão deles, então ele não perdeu muita dimensão. Mesmo desgastando os dentes, ele conseguiu manter uma dimensão adequada e a gente utilizou próximo a ela. Note então, houve desgaste também pela vestibular. Qual é o tempo, com a escovação, então a necessidade de trocar esses dentes. Os dentes inferiores vão passar por um processo de coroas e laminados sobre dente e sobre implante posteriores. Tem 2 dentes posteriores reabilitados com implantes. Que isso também vai ser feito em sequência, certo? A relação de oclusão estava estável, então foi mantida a mesma característica. Aqui foi selecionado da mesma forma, seleção dos dentes, seleção da cor da gengiva, para utilização num fluxo digital também. Foi escolhida essa. Note que foram feitos, na época, esses 8 implantes, 7, né?
para reabilitar esse caso. Hoje existem técnicas mais novas que você consegue reabilitar o mesmo tipo de trabalho com 4 implantes. Mas na época, como eu disse também, 10 anos atrás, foi feito dessa maneira. Note que foi utilizado os escambores sobre os pilares, correto? Então, a partir daqui foi feito o escaneamento e a cópia. Não sei se dá para vocês verem aqui, mas tem alguns chanfrados, né? Áreas que realmente delimitam aquilo que eu comentei com vocês. Certo? Olha só, aqui a imagem do escaneamento. Note que o escaneamento foi feito total, também com o palato, porque seria importante para a confecção da prótese. Aqui é um mapa de qualidade mostrando a qualidade da malha final. Então, é bem possível que quando eu mando para o meu laboratório, pode ser que o meu preparo, o que eu fiz ali não esteja de acordo, mas a réplica dele vai estar. Então, isso me garante dar uma autonomia para o dentista, para ele conseguir enviar o trabalho e não precisar voltar. Porque muitas vezes a gente fica na dúvida, será que dá certo? Então, tem que ter essa comunicação com o laboratório. Às vezes o laboratório demora para verificar, o paciente já saiu, você já colocou provisório, enfim. Quando você consegue encurtar, te dá uma autonomia, isso melhora muito. Note que o mesmo planejamento foi feito na mesma ordem de serviço. Então, esses escaneamentos aqui, eles estão no mesmo plano tridimensional. Quer ver? Eu vou passar aqui só para vocês observarem. E foi utilizado, como eu falei para vocês, como referência a prótese anterior, a prótese antiga. Ela foi utilizada como parâmetro de oclusão e de disposição dos dentes. O paciente ele gostava do sorriso, só que os dentes estavam desgastados. Então foi utilizado mesmas características de dentes, mesmas disposições, certo? Então, aqui também foi feito um mapa de qualidade para a utilização do caso e somente a documentação. Paciente em oclusão e aqui o mapa de oclusão. Note que a dimensão estava estável, a oclusão estava estável, então a gente utilizou essa mesma dimensão para confeccionar a definitiva dele, final. Aqui vai dar para vocês observarem que os mesmos arquivos estão no mesmo posicionamento. Olha só, tá vendo? É o mesmo escaneamento, só foi trocado essas regiões. Então você consegue ativar e desativar de forma ideal para conseguir conversar com o laboratório e ele não ter que ficar na unha, né, na mão ali, tentando sobrepor essas imagens. A chance de dar erro é muito menor. Foi confeccionada, então, uma barra protótipo para verificar a adaptação, que a gente sabe quando tem bastante implantes e eles estão distantes, pode gerar algum tipo de distorção. Então, foi feito, antes da confecção do trabalho final, uma prova da barra para a gente verificar essa adaptação. E essa barra ficou perfeitamente adaptada, com passividade nos parafusos, ou seja, quando você começa a colocar os parafusos, eles não entram agarrados, eles vão lisos, quer dizer que teve uma adaptação perfeita. Foi feita então a impressão dos modelos, superior e inferior, e os modelos com os análogos. Olha só, note já a adaptação no modelo, já dá uma boa segurança na hora do caso. E aí a gente comprova isso dentro da boca, que é um dos casos que a gente busca, que é a prova final. Olha só, no escaneamento, aqui a barra sobre os pilares, e foi documentado tanto com o escaneamento quanto em fotos e exame clínico. Todos a adaptação perfeita. Olha lá a barra, lembrando todos com a mesma característica em Mandé no mesmo arquivo. Então, olha só, deixa eu passar aqui para vocês só como é feito o escaneamento. Ó, note, a gente vai na região que tem mais planos de referência, passa pela oclusal e vai até o lado oposto. Note que a técnica é a mesma, vestibular no superior,
seguindo para o outro lado, até encontrar a outra ponta da anterior. Então, olha a fluidez do escaneamento, né? Então, e a reprodutividade das características. Mesmo sendo um material, né, plástico aqui, a cópia também é bem efetiva, né? E você tem toda a cópia da região. A partir daí, a gente pode passar para o técnico, ele dá sequência no trabalho. Aqui, ó, olhando clinicamente, a gente consegue observar o quê? A adaptação perfeita da barra. Olha só como a adaptação em boca ficou perfeita. Passividade dos parafusos. Então, aquela pergunta lá, será que eu consigo reproduzir da mesma forma? Sim. Os trabalhos clínicos mostram realmente a capacidade de reprodução desses trabalhos. Aqui uma radiografia mostrando a adaptação perfeita dos componentes e a prova sobre a barra. Aqui já os dentes sobre a barra, já finalizando o caso, mostrando aqui essa prótese com bastante flange, que é somente para prova. Depois dessa prova, essa flange foi removida. As fotos da prova dos dentes. Note que o paciente já consegue sorrir e expor muito mais dente agora, certo? A partir daí a gente faz um novo escaneamento e envia novamente para o laboratório para acrilização. E a partir daí você tem a prótese final. Certo? Olha só, agora já sem a flange, já com uma prótese mais adaptada, porque essa prótese do tipo protocolo, como ela é fixa, ela precisa ser passível de limpeza, então eu tenho que ter uma região que eu consiga passar o fio dental, consiga dar uma higienização, porque senão isso vai dar problemas futuros ao paciente. Então, dessa forma você garante que o efeito da limpeza pelo paciente também vai ser adequado, mesmo com as limpezas recorrentes no dentista. Aqui ela sobre o modelo e ela instalada em boca. Note a característica da adaptação e o trabalho final. O sorriso do paciente, bem mais agradável, com os dentes restabelecidos, e agora a gente deu início na reabilitação inferior, certo? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês em relação ao fluxo digital, como iniciar no fluxo digital, passando de casos mais simples a casos mais complexos, casos com reabilitações orais mesmo, e mostrar que o scanner ele vai passar por todas essas etapas, desde o inicial, de planejamento, de documentação, até a confecção de casos mais complexos, casos que envolvem restabelecimento de dimensão, prótese, implante, facetas, lentes, enfim, algo que transita entre todas as características. Como eu disse, eu tenho a minha formação em prótese, então se vocês não têm muita visão assim da prótese, eu até peço desculpa por não trazer tanto outras possibilidades, né, como orto, enfim, outras características, mas essa é a ideia para passar para vocês que casos complexos e simples você pode fazer com esse sistema. Agora eu quero mostrar para vocês, a gente tem mais uma horinha agora para a gente conversar, em relação ao hands-on, para vocês manusearem. Quero mostrar para vocês como é que funciona o escaneamento, como que funciona para fazer esse escaneamento e as ferramentas adequadas, tá bom? Espero que tenha conseguido passar de uma forma tranquila, agradável. Eu sei que é bastante coisa para um curto tempo, tentei deixar o mais breve possível, mas agora, acho que agora a gente tem um momento para tirar dúvidas, para conversar e manipular o scanner, tá bom?
Então tá, vamos lá, vou beber uma aguinha. Ó, podem acompanhar ali, vou mostrar uma visão bem rápida de como que é a interface, como que é a carinha do software. Vocês vão ver que é um software bem intuitivo. Ele veio com a ideia mesmo de tornar o escaneamento simplificado. Então, aqui ó, existem essa aba aqui inicial, pacientes e casos. Então você pode ordenar pacientes. O que é pacientes? É aqueles primeiros casos que você chegou, é um paciente novo e você vai fazer. E o casos, vamos supor, as etapas em que cada paciente está. Por exemplo, um escaneamento inicial, um escaneamento de mock-up e um escaneamento final. Entendeu? Então você consegue realmente colocar quais as restaurações, quais os trabalhos você está desenvolvendo. Aqui tem um filtro de busca, né, para você colocar um nome qualquer e buscar pelo nome, certo? Você pode ordenar por último caso criado ou por ordem alfabética, certo? E aqui ó, a gente tem um inicial escaneamento, criar novo paciente ou criar novo caso. Quando eu ponho em criar novo paciente, é aquele primeiro paciente que está chegando e você vai cadastrar ele no sistema. O criar novo caso é um paciente que já está cadastrado e você só vai acrescentar uma etapa a mais. Ou você quer um escaneamento rápido, não quer cadastrar, não quer nada, você clica em iniciar o escaneamento. Ele já vai para a tela inicial do escaneamento. Vocês vão ver que na aba inicial, ela é bem simples para te direcionar inicialmente para o escaneamento. Vou começar aqui, ó, como criar novo paciente. Então você vai colocar um nome e vou criar. E aí eu vou ter uma área para o meu primeiro escaneamento, certo? Aí aqui eu posso selecionar qual o trabalho que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero fazer uma coroa do pré-molar. E aí, ó, note que já abriu qual tipo de restauração você deve seguir. Sempre assim, uma etapa puxa a outra. Ele vai te guiando para fazer com que o escaneamento se torne muito simples. Correto? Ó, aí você pode escolher, por exemplo, é uma prótese convencional, uma provisória, um componente sobre implante, parafusado, é uma ponte, orto, enfim. Eu vou colocar aqui uma prótese convencional e uma coroa no meu pré-molar aqui. Certo? Se vocês olharem no lado direito inferior, você vai ver que abre o trabalho do 15, que é a minha coroa que eu selecionei. Certo? Então, aqui eu tenho para falar com o meu laboratório também a ordem de pedido, o que eu vou querer. É como se fosse uma requisição de trabalho. Por exemplo, escolher o meu material. Vou colocar de silicato de lítio. Certo? A cor do meu trabalho. Vai ser A1. Então aqui eu já estou eliminando etapas. Com um clique eu já fiz toda a requisição do trabalho. Eu já sei que é uma coroa no 15, que o material vai ser de silicato de lítio na cor A1. Certo? Aí aqui eu posso, por exemplo, imprimir modelo, não, escolher a data de entrega, então eu já posso colocar aqui, eu quero para o dia 25. Entendeu? E aqui eu não estou logado, mas eu poderia colocar aqui um laboratório parceiro, que seria aquilo que a gente conversou. Por exemplo, eu cadastro um laboratório, o laboratório aceita e eu já tenho a nuvem, o cloud, para poder... Exatamente, a gente já compartilha isso daí. E o que é legal? Esse software não tem nem anuidade e nem atualizações pagas. Então, quando... Do Heron. Essa nuvem também ela é gratuita também. Isso também é gratuito. Chama Heron Cloud. É do próprio. Isso. Você faz um cadastro e aí você consegue. Você laboratório, você dentista, vocês dois. Nenhum dos dois tem custo. E vocês conseguem fazer essa troca de arquivos entre eles. Correto? Então, nessa hora você já pode cadastrar um laboratório e aí já disparar no final. Já com um clique você já manda para ele com todas essas informações. Correto? Então vamos lá. Aí a gente pode fazer o escaneamento. Agora eu acho que eu vou pedir para colocar aqui isso, ajustar a câmera para a gente
fazer uma... Tem um modelinho aí? Posso pegar para iniciar Vamos lá. E aí a gente faz. Aí é a hora do escaneamento. Você vai escanear o superior e o inferior e depois em oclusão. E a partir dali a gente pode exportar ou enviar através da nuvem para o laboratório ou para quem for. Se você for um dentista que também tem um software de desenho que gosta de manipular, você pode fazer esse trabalho também. Isso fica a cargo de quem utiliza. Entendi. Correto? Então a gente faz o escaneamento superior aqui primeiro. E eu vou mostrar a sequência de escaneamento igual a gente mostrou ali. Certo? A gente sempre vai buscar a região com mais pontos de referência, que é justamente a oclusal dos molares. Então eu vou pegar a oclusal dos molares no superior, venho até a região do canino, faço um certo tombo aqui, vou até o outro canino e depois volto para a oclusal. Certo? Essa vai ser a sequência, certo? Deixa eu começar a fazer aqui, quando ele colocarem, eu já faço do inferior para vocês. Vocês podem ir acompanhando na tela. Vamos lá. Ó, então, pessoal, o que... tá ótimo, tá ótimo. Deixa eu só me localizar aqui. Ó, então, a gente vai começar, como eu falei, da oclusal. Então, um clique para iniciar o escaneamento e um clique para finalizar, certo? Então, a gente clica aqui, começa o escaneamento, ó, vem pela oclusal, chega na região dos caninos, a gente faz esse tombo, passa pela anterior, volta para a oclusal, e aí no superior o que mais me atrapalha é a gengiva, certo? Então eu pego e venho pela vestibular até a região anterior, depois eu volto naquela região inicial e termino de fazer o escaneamento até a região anterior. Volto e termino meu escaneamento pela parte palatina. Certo? Pronto. Tem o escaneamento da região superior. Certo? No inferior é a mesma coisa, correto? A gente vai iniciar também pela região posterior, só que note que no inferior aqui, ó, tem um dente preparado. Então eu vou começar desse lado, que é aquele dente que eu coloquei o fio, digamos que aqui tem o fio, então eu fiz a técnica dos 2 fios, tirei e vou iniciar por ali. Então eu pulo para a próxima etapa, que é a sequência do inferior, e começo o escaneamento do inferior. Vamos lá. Da mesma forma, eu inicio, eu paro um tempo nessa localização para eu conseguir fazer a captura de imagem bem refinada dessa região, e depois eu dou a sequência anterior e posterior. Como o lingual é mais difícil e a zona de dificuldade de saliva e de língua é lingual, então eu passo primeiro por ela, depois eu venho para anterior, vestibular. Certo? Pronto. Só refinar essa região. Você pode refinar aí. Isso. Aí o que vai ser legal? Agora eu vou pedir para colocarem a imagem para vocês observarem no computador, certo? Então, aqui, ó, agora eu fiz a reprodução do superior e do inferior, certo? Então, agora eu vou fazer somente da oclusão e depois eu vou mostrar para vocês aqui no computador como que é a parte de edição ali para vocês começarem a utilizar, tá? O que é importante na hora de fazer a oclusão? Pedir para o paciente não se mexer mais, correto? Então aqui, ó,
quando o paciente morder, ele estiver na MEH, quando eu for posicionar o scanner, eu tenho que pedir para ele não se mexer. Se ele mexer bem pouquinho, ele já vai alterar, já vai dar uma diferença. E aí eu consigo ver lá que ele não está ocluindo, por exemplo, de um lado. Por quê? Porque ele mexeu na hora do registro. Então aí você tem que refazer. Então o paciente manter realmente a posição adequada. E aí você pega e faz o escaneamento. Então você vem nos molares, desce, pega gengiva e dente, desce gengiva e dente, pronto, já terminou. Fez de um primeiro lado. Aí a gente pode fazer do outro lado. Da mesma forma, gengiva, dente, gengiva, dente. Pronto. Agora, será que ele consegue colocar aqui? Para a gente ver agora como que vai ficar esse escaneamento, certo? Foi um escaneamento bem rápido para mostrar para vocês algumas ferramentas. Tem algumas áreas que eu não refinei bem, passei mais rápido para mostrar aquela função que é principal, que é o mapa de qualidade. Que é, vamos supor, será que realmente eu copiei bem a região que eu preciso de trabalho? Lembra que eu falei que eu vou fazer a coroinha do 15? Então, será que, por exemplo, aquela região ficou bem adaptada? Será que eu consigo realmente ter a segurança de enviar isso para o meu laboratório e ele está efetivo? Vamos lá, agora eu vou mostrar essas ferramentas para você. Aqui a gente já nota... Deixa eu voltar aqui no superior. Que em algumas regiões existem esses pontos azulzinhos, está vendo? Esses pontos azuis, o que é? É que a malha ficou aberta, mas o próprio software consegue fechar essa malha, certo? Porém, existem algumas áreas que a gente não sabe, parece que ficou bem copiado, mas será que realmente ficou adequada essa malha? Será que ela ficou bem fechada? Enfim, aí o que a gente pode fazer? Ativar essa ferramenta que é o mapa de qualidade. Nesse primeiro clique você tem uma verificação monocromática, então você consegue verificar algumas nuances de término de preparo. E na opção abaixo você tem o mapa de qualidade. Note que aonde está verde, a malha ficou bem fechada, a triangulação está bem junta, então você tem um refinamento muito bom daquela estrutura. Certo? E aí o que você faz? Você vai com essa ferramenta ativada, você vai novamente passar nessas regiões até que tudo fique verdinho. Ele vai te orientando. Ele vai te orientando na hora. O paciente não colocou a provisória, não saiu dali. Pronto, eu já vou e já deixo tudo que estava amarelo ou vermelho, eu deixo ele, tá vendo? Verdinho, Pronto, aí eu sei que aquela região está bem copiada, por exemplo, o anterior aqui, Tá vendo? Aonde eu vou passando, ele vai ficando verdinho, tá vendo? Pronto. Se aqui fosse minha área de interesse, por exemplo, eu teria um trabalho tranquilo que a minha reprodução da área ficou adequada. Certo? Então é uma ferramenta muito legal, porque traz autonomia para o dentista, para o operador, né? Para quem estiver fazendo o manuseio, de que realmente aquela área, note agora, olha só, ficou toda verde. Aparentemente aquela área parecia que estava bem copiada, porém era aquela área que a malha está aberta e que o técnico pode mandar para você e fala assim, olha, realmente eu não vou conseguir, a malha está muito aberta, triangulação, possivelmente vai dar algum ajuste na peça a mais. E aí, poxa, às vezes é o tempo clínico, né? O paciente já foi, ele já voltou, aí você tem que falar, olha, tem que voltar aqui porque a gente tem que reescanear. Poxa, é mais tempo clínico. Então, quando você tem essa capacidade de, em segundos aqui, checar e já fazer esse reparo, pronto, você ganha autonomia, entendeu? Então, é uma ferramenta muito interessante aqui para se utilizar. Aqui nós temos algumas ferramentas também. Por exemplo,
se eu fosse utilizar essa área como um implante, um perfil de emergência. E aí eu estou copiando o perfil de emergência, eu quero que essa gengiva não colabe, correto? Então, o que eu faço? Eu tiro a provisória, logo em seguida já escaneio. E aí eu vou ficar com as áreas do lado para serem escaneadas. O que eu posso fazer? Eu posso bloquear essa região, certo? Vamos supor que é esse dente aqui. Eu bloqueio ele, certo? Deixa eu bloquear ele aqui, ó. E aí eu fecho essa região. Então agora tudo que eu for escanear, eu consigo. Espera aí que eu tirei sem querer. Ó, digamos que é aqui o meu perfil de emergência. Ó. Então eu estou bloqueando essa região, certo? Eu fechei, aí agora quando eu for escanear novamente, eu posso escanear toda a arcada e que eu não vou mexer mais nessa região, entendeu? Ela fica bloqueada. Então, isso é muito bom, por exemplo, naquele caso que eu fiz o fio, que eu coloquei o fio, iniciei por ali, por causa do exudato, por causa, né, do colabamento da gengiva, eu travo aquela região e continuo. Se por acaso eu passar por ali por cima de novo, eu não vou estar sobrepondo aquela imagem com a gengiva não mais afastada. Então também é algo interessante na hora que você vai, olha lá, ó, eu estou bloqueado aquela região, certo? E aí você tem algumas ferramentas de edição, que é o recorte, né? Então você consegue, por exemplo, aqui, ó, ajustar algum ponto. Lembra que eu falei que a gente afasta o tecido mole na hora da aquisição de imagem para não ter artefatos? Possivelmente você pode copiar. E se eles ficarem na imagem, você pode fazer isso, ó, e recortar. E aí você elimina essas áreas. Quer ver? Muitas vezes essas áreas não são interessantes, por exemplo, posterior na gengiva, porque quando você vai fazer a oclusão novamente, pode ter tecido por cima e ele não identifica. Então você sempre deve limpar o modelo, deixar ele um modelo mais limpo sempre que necessário. Certo? Aqui nós temos algumas ferramentas de delineamento. Então, assim, tem várias opções para a gente utilizar a nosso favor. Agora, eu quero que vocês peguem um pouquinho o scanner, façam o escaneamento, que aí eu vou mostrando as outras ferramentas para vocês, conforme isso é feito. Antes de vocês iniciarem, só vou finalizar o caso, enquanto vocês... vamos ver como que vai ser a logística aqui, para mostrar, por exemplo, como que é feito o fechamento, por exemplo, quando você vai imprimir esse modelo. Então tem como você fechar esse modelo para já enviar para uma máquina de imprimir, para uma impressora 3D, certo? Então você consegue, de forma muito rápida, já fazer essa etapa. É aquilo que você me perguntou, como é que a gente exporta, como é que a gente faz? A gente consegue exportar já o modelinho pronto para impressão. Então poupa sempre muito tempo. Lembra que a ideia é você ser o dentista, para você escanear, ter um escaneamento de qualidade e depois conseguir utilizar isso com o laboratório da melhor forma possível. Muitos dentistas às vezes não têm uma fresadora, mas têm uma impressora 3D. E aí quer fazer a impressão dos modelinhos, por exemplo. Então aqui já facilita muito. Por quê? Porque você já, em um clique ali, você consegue consolidar esse material para poder já enviar para imprimir. Certo? Então é algo... A impressão de um modelo é rápida? Depende de quantas camadas, depende do sistema da impressora, mas, por exemplo, um modelinho em torno de 3, 4 horas, né? Depende muito do sistema. Que material é esse que é impresso? É uma resina. É uma resina? É uma resina, isso. Então a impressão é rápida, depende de quanto de material que vai ser utilizado, qual o tamanho do modelo, enfim. Existem algumas características que a gente põe quando vai imprimir. Certo? Vamos lá. Esse tempo ele usa para processar essa imagem, para fechar,
certo? E a partir dali a gente ter o arquivo final para o trabalho. Vai salvando, né? Isso, todas as etapas. Toda vez que ele está ali rodando, ele está salvando. Isso, e olha só, tá vendo esses verdinhos assim, ó? Esses certinhos aqui? Ali. Isso quer dizer o quê? Foram etapas concluídas. Mesmo se, sei lá, acabar a força, o computador... Ou você dá um voltar, tudo, isso está tudo salvo já. Já está salvo. Todo esse processamento de etapa por etapa, ele já está salvando. Certo? Então, isso daí é um processo bem seguro que você dificilmente vai perder algum trabalho. E, além disso, você tem a nuvem, que você consegue colocar também em qualquer lugar do Brasil, do mundo, que tiver internet, qualquer lugar do mundo, que tiver internet, você tem acesso ao cloud, certo? Então, não, nenhuma dessas ferramentas que eu estou mostrando aqui, ela tem valor incluso. Você comprou o scanner, você já vem com o software, a partir dali você aprendeu a utilizar. Não tem nenhum custo adicional. Existem outros sistemas que você tem que pagar anuidades, você tem custos adicionais. Aqui não. Isso, na nuvem, exatamente. Mas esse cloud que você fala, ele está no Elo? Não, isso é online. Isso é online. É uma nuvem. É uma nuvem mesmo. Certo? Olha só, aí aqui eu vou mostrar essa ferramenta que eu falei para vocês aqui de fechar o modelinho. Você vai selecionar a altura superior e a inferior e ele mesmo vai fechar o modelo. Por exemplo, ó, aqui está adequado, nem preciso mudar. Eu poderia subir aqui, ó, ou abaixar. Vou deixar aqui, deixar um modelinho um pouquinho mais baixo. Aí eu ponho aqui, ó, fechar modelo. Ele vai processar e vai já me dar um modelo pronto para ser impresso. Eu não preciso levar em nenhum outro software de desenho, por exemplo, para poder fazer isso. Olha lá, ó. Ó como já ficou, tá vendo? Fechadinho. Pronto, agora a partir daí você pode imprimir esse modelo. Certo? Então, assim, são ferramentas, é um software que é um pouco mais enxuto, porém todas as ferramentas são muito usuais. Correto? Então você consegue um trabalho de qualidade. E aí você consegue exportar aqui, ó, você exporta em STL e vai para qualquer fresadora, aliás, qualquer impressora 3D. Correto? Então vamos lá, gente. Agora eu quero que vocês peguem e manipulem, façam o escaneamento para vocês entenderem como que é a dinâmica. Você vai trabalhar tudo que for de desenho, de manipulação, isso tudo você vai usar um outro software, certo? Você pode utilizar qualquer outro software de desenho, não importa qual seja, mas você exportou esse arquivo, você trabalha em qualquer outro tipo de software. Ia ser interessante não precisar, se a pessoa tivesse já a impressora, já imprimir ela com os tamanhos certos, aí fazer uma capa e fazer direto na boca. Ah, sim, então, Aí você precisaria fazer mesmo num outro desenho, num outro software para desenhar isso, planejar, fazer o planejamento e aí você imprimir para fazer o mockup. Tem software, você consegue fazer tudo Consegue fazer. mas é um software à parte. Eu achava que o cara que eu trabalhava, ele pagava mensalmente, e eu jurava que era isso, era para essa parte, então deve ser o software que fazia... Isso, bem provável que sim. Tá? Então, gente, muito obrigado. Espero que tenha sido proveitoso. E obrigado de novo ao Espaço, a Dental Creme, a todos pela oportunidade. E agora é isso. Começar a usar o digital na vida de vocês para verem o quão é bom, o quão benéfico é essa tecnologia, o quão veio para ajudar vocês. Tudo bem? E eu fico à disposição, que tiver de dúvidas, eu puder ajudar, tanto no fluxo digital, quanto em relação ao scanner. Tá? O que vocês precisarem, eu fico à disposição. Obrigado.